Cheios vinhantes, mas as crianças estão animadíssimas. Um final de semana rico, lindo, maravilhoso. 70 crianças se rendendo aos pés do Senhor. E que alegria! Deus é muito lindo, meus irmãos. Deus é muito lindo. E foram 3 dias abençoados, abençoados. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a estar orando, agradecendo a Deus, né? Em Mateus 18 diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos chama para evangelizar, o Senhor nos chama para cuidar, o Senhor nos chama para profetizar. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais este dia, agradecendo a Deus pelas nossas crianças que estarão chegando cheias do poder de Deus, e agradecer a Deus pela tua vida, amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, toma a nossa vida, toma a vida, Senhor, dos nossos amigos, daqueles que precisam, Senhor, agora da sua mão. Pai amado, Pai querido, que nós possamos a cada dia fazer o teu ide, pregar o teu evangelho, declarar a tua fé e declarar também, Senhor, quem tu és. Um Deus que cura, um Deus que restaura. É esse Deus que nós estamos aqui adorando, que é o Senhor, Pai. Que toda adoração seja dada a ti, que toda honra, Senhor, seja dada a ti. Muito obrigada, Jesus, Rei meu, nosso Pai, te amamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nas palmas aqui, ó. Você conhece essa música? Você pode declarar: toda a terra está cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar. Oh! E aos... Quero ouvir. Quero ser instrumento teu, Rei meu e Deus. Declara, vai! Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um minuto sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus. Declare, vai! Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Oh! Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer. Aleluia, declare, vai! Deus me chamou e te chama, e te chama. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia, nas palmas. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para declarar o teu nome. Aleluia.
me chamou, eu disse, eis-me aqui. Quero ouvir. Adora Ele, vai. Meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. É te servir. Seja o teu nome, Senhor. Oh, o nosso prazer é servir ao Senhor. E foram esses dias que aconteceu. Nós servimos ao Pai, nós servimos aquelas crianças. Irmão, sirva a Deus. Contemple sempre esse Deus maravilhoso. Oh, meu Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sabe por quê? Quando estamos na presença do Senhor, nada te impede. Nada te impede. Quando estamos na presença do Senhor, nada vai te impedir a não ser você mesma. E quando nós estamos, tudo pode conspirar, mas você está na presença. E quando estamos na presença, nós contemplamos aquele que tudo faz sobre nós. Fala para o teu irmão, fala para essa pessoa linda e maravilhosa. Fala para ele assim, ó: você é de Deus. Aleluia. Você pode declarar esta música? Declare, vai. Tu és tudo que eu mais quero. Fale com ele, fale pra ele. Amigo tu és. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é. Tem como colocar a letra aqui? Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Segura, vai. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Declare. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. A tua glória, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Eu amo, você ama. Teu sorriso é a alegria do Senhor é a nossa força. Eu seguro em sua. Em quem você confia? Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua
majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e Poder, sua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Declare! tudo que eu mais quero é te ver. É te ver. Envolva com tua glória e Poder, sua majestade é real. Sua voz, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós nos colocamos na presença, eu digo toda hora essa palavra porque é na presença que nós temos que estar. Nós nos esvaziamos do nosso eu, e quem cuida é Ele. A vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Fala pro teu irmão. A vontade do nosso Pai é boa, perfeita e agradável. É boa porque é confortável estar na presença dele. A gente se sente seguro. Pode vir o que vier, a gente está ali firme. Perfeita porque ele é único. É o único e digno de todo louvor, de toda honra. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo que temos, tudo que fazemos é para Ele. Por isso estamos de pé. E agradável, porque tão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Quão bom e agradável que nós estejamos juntos, adorando o Senhor, engrandecendo o nome dEle. Eu quero te convidar nesta tarde. Se permita. Esta é a palavra que veio ao meu coração. Se permita. Se permita abrir a sua boca. Se permita adorar. Se permita. Se permita. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor. Declare, vai. Tu és a minha salvação, e a ti me renderei, e ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ele está do teu lado. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Aleluia. Pode declarar: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam paz.
acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode declarar: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, você pode erguer as suas mãos aos céus e por mais alguns segundos adorar ao nosso Deus, adorar ao Rei, aquele que governa os céus e a terra, aquele que está sentado acima de todo nome, porque sobre ele foi depositado autoridade acima de todos os reis, ele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está sentado acima de todos, e não há outro nome senão o próprio nome do Senhor Jesus. Você pode adorar por mais alguns segundos, abra sua boca nessa hora, comece a dizer: Jesus, adorado seja, Jesus, exaltado seja, invoque ao nome dele nessa hora, porque a palavra dele diz que todo aquele que invocar o nome dele, ele aparecerá, resgatará, enviará provisão, enviará a sua mão. Oh Jesus, nós te exaltamos nessa hora, porque cremos que para sempre o Senhor estará conosco. Muitos adoram a deuses que estão mortos, mas nós adoramos a um Deus vivo, nós adoramos aquele que vive, e que lá em Israel não há uma lápide escrita o seu nome, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou e vive e reina para sempre em nós, e voltará um dia e governará todas as nações. Oh, nós adoramos, adore, 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 adore ao Senhor nessa hora, adore ao Senhor nessa hora, aleluia, aleluia, tu és o alfa, o ômega, o princípio, Ressuscitou. oh, diga para sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, meu irmão, aleluia. Quando nós cremos e confessamos essa verdade em nossos corações, o nosso Rei, ele vive dentro de nós. Quantos aqui tem um Rei vivo dentro de você? Aleluia. Você pode sentar no seu lugar nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Uma boa noite que veio para compartilhar, você que veio para receber algo da paz do Senhor, você que veio para poder ministrar, Senhor Deus, ministrar ao Senhor, ministrar a sua adoração, o seu louvor, ministrar a sua gratidão e também ofertar e dizimar ao Senhor. Sabe que todos os domingos é uma oportunidade que nós temos
de podermos receber algo de Deus e entregar algo para o Senhor. Nós sabemos que mais bem-aventurado é aquele que tem algo para receber. Aqueles que recebem algo da parte de Deus sempre vão receber algo muito maior do que podemos dar. Nós nunca poderemos dar algo que seja equivalente àquilo que nós recebemos do Senhor. Mas nós entregamos ao Senhor a nossa oferta, a nossa adoração. Eu quero compartilhar com você rapidamente, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, 38. Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Olha o que a palavra de Deus, ela diz no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui, Jesus ele fala de uma medida transbordante, sacudida, recalcada. Você sabe que um dos vários princípios da palavra de Deus que governa o mundo em que nós vivemos hoje é o princípio da semeadura. Há diversos princípios, que governam a palavra de Deus, e um dos princípios que são mais relevantes e que são mais presentes dentro da própria palavra é o princípio da semeadura. Ou seja, aquilo que você planta, você colhe. Então, se você lançar uma semente na terra, aquela terra for boa, e você então tratar aquela semente, você adubar aquela semente, vai gerar frutos, ou seja, vai germinar. Por quê? Porque esse é um princípio dentro da palavra de Deus. E você sabe que tem muita gente que acha esse princípio como não sendo uma manifestação da graça de Deus. É um princípio, e muitos até usam, como uma maneira de justificar atos que a pessoa faz. Talvez você já tenha ouvido falar assim: não, mas também fulano plantou, é isso que ele vai colher. Ou então a gente pensa, uma pessoa que cometeu muitos atos na sua vida ruins, no fim da sua vida ela tem uma vida ruim, ou então ela tem uma vida de desfavor. O que muitos pensam? Ele está colhendo o que ele plantou. Ou então um adolescente que por muitos anos da sua vida ele maltratou os seus pais, desrespeitou os seus pais, e ele tem um filho, e o filho faz a mesma coisa. O que automaticamente muitos pensam: ele está colhendo o que ele plantou. Só que na verdade o princípio da semeadura é uma manifestação da graça de Deus. Porque eu te pergunto, se você plantar hoje uma semente, você vai colher uma semente? Se você plantar uma semente de goiaba, você vai colher apenas uma semente de goiaba, ou você vai no mínimo colher um fruto que dentro desse fruto tem muitas sementes? Na verdade, quando nós plantamos, muitas vezes nós não colhemos exatamente o que plantamos. Aquele plantio, há um fator multiplicador na terra, que é a graça de Deus. Quando nós semeamos muitas coisas em Deus, porque eu não estou falando que todo mundo que planta vai colher multiplicado, porque existe um fator, o fator da graça de Deus. A terra faz toda a diferença. Quando você planta numa terra boa, aquela semente vai dar a você 30, 60 e a 100 por um. Então quando você planta a sua semente numa terra boa, numa terra fértil, numa terra que multiplica sementes, você vai colher muito mais do que você plantou, ok? Então, o princípio da semeadura, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos que o princípio da semeadura é um princípio de manifestação da graça de Deus, não é um princípio de troca, de barganha. Sabe por quê? Porque a verdade é que Deus sempre vai ter muito mais para nos dar do que aquilo que nós podemos dar para Ele. Nunca nós vamos dar algo para Deus que seja maior do que aquilo que nós podemos receber, porque é melhor receber de Deus do que dar algo para Ele.
Quantos compreendem o que eu estou falando? Você quer ver um exemplo disso? Eu não sei se você já passou pela experiência de comprar um presente para uma pessoa que é rica, que tem tudo. É muito difícil você comprar um presente para uma pessoa que tem muito dinheiro. Você não sabe o que comprar. Quando você tem uma pessoa que pode comprar muitas coisas com seus próprios recursos, você tem dificuldade de comprar um presente para ela. Aí o que você faz? Você dá um presente, você dá algo que o dinheiro não pode comprar, né? Você manda uma mensagem, você faz alguma coisa, né? Ou então já chega diminuindo o seu presente e fala assim, não, é só uma lembrancinha mesmo, só para não passar em branco. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa ela tem condições muito maiores de comprar aquilo que você deu para ela. É a mesma coisa para Deus. Tudo que nós damos para Ele, Ele tem muito mais recursos para nos dar do que nós podemos dar para Ele. Então a verdade é que quando nós estamos aqui para ofertar, para dizimar, para dar o nosso tempo, a nossa energia para o Senhor, nada mais é do que você dar um presente para alguém que é rico. Mas sabe qual é a diferença? O Senhor, Ele recebe esse presente, mas Ele diz para você, olha, muito obrigado por esse presente, mas eu tenho muito mais para dar para você, porque há um favor de Deus para nós, irmãos. E é por isso que eu gostaria que todas as vezes que você viesse aqui ofertar, dizimar, não só hoje, mas sempre, você lembrasse desse princípio. E em toda a sua vida, todas as vezes que você estiver fazendo algo para o Senhor, lembre-se que quando você dá e você semeia, não só recursos financeiros, mas recursos financeiros também, quando você semeia nessa terra fértil, há um potencial, aonde você está plantando, de multiplicar sementes. Mas esse princípio também vale para o contrário. Quando nós semeamos em terra que não é fértil, há um poder para matar aquela semente. É por isso que nós devemos sempre semear em lugar fértil, em lugar onde há vida sendo gerada. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Por isso que debaixo desse princípio eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Vamos ficar de pé, você vai orar. E a semente que você tem recebido do Senhor, em forma de recursos financeiros, seja na sua oferta, no seu dízimo, prepare ela nessa noite, nessa tarde e noite, e você vai entregar com esse entendimento no seu coração, que não é apenas o dar, mas também o receber. E a Bíblia fala que quando nós damos generosamente, nós recebemos generosamente, e a generosidade de Deus, você pode ter certeza, é muito maior do que a nossa generosidade, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar por cada oferta, cada dízimo que está aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, cada semente que vai ser depositada, cada irmão, cada irmã que separou, Senhor Deus, essa oferta, esse dízimo, nesse tempo, para poder, Senhor Deus, sabe, ofertar na casa do Senhor, para poder, Senhor Deus, investir, Senhor Deus, na obra e na vida da Tua igreja. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor faça multiplicar, Senhor Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, assim como o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com tantos outros homens de Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que mais importante do que a semente que nós depositamos é a terra na qual nós depositamos, e sabemos, Senhor Deus, que a nossa fé ela está no Senhor, porque cremos, Senhor Deus, que não importa o tamanho da fé, não importa o tamanho da quantia de dinheiro, mas importa na verdade, Senhor Deus, o próprio Senhor. Importa na verdade, Senhor Deus, é onde nós depositamos a nossa fé, é onde nós depositamos o nosso coração, aonde nós depositamos os nossos recursos, que é o Senhor. E é por isso que nós queremos entregar, Senhor Deus, os nossos recursos, a nossa oração. Pai, nós queremos orar também por cada pedido de oração que está aqui. Sabe, nós queremos, Senhor Deus, interceder pela vida desses irmãos, interceder, Senhor Deus, por todos aqueles que têm pedido, sabe, para o Senhor, algo da parte do Senhor, que tem pedido cura, que tem pedido, Senhor Deus, sabe, uma intervenção divina do Senhor nesses dias, seja por uma entrevista de emprego, uma oportunidade de emprego, seja, Senhor Deus, por mover, Senhor Deus, no seu casamento, na sua filiação, na sua paternidade. Senhor Deus, nós oramos agora, crendo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, orar em especial nessa hora pela vida do nosso irmão Fabiano, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, internado, entubado, Senhor Deus, sabe, nós, Senhor Deus, sabe, não estamos lá, Senhor Deus, e talvez não entendemos muitas vezes o seu diagnóstico, Senhor Deus, mas nós cremos num Deus que é poderoso
para estender a mão sobre eles, Senhor Deus, em tocar em cada parte, Senhor Deus, dos seus pulmões, do seu sistema respiratório. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, crendo, Senhor Deus, que o sangue de Jesus é poderoso para tocar em cada célula do seu corpo, em cada tecido, Senhor Deus, em cada parte, sabe, do seu pulmão, Senhor Deus, limpando, Senhor Deus, removendo toda inflamação, removendo toda infecção, tudo aquilo que tem trazido anormalidade para o seu sistema, Senhor Deus, respiratório. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, e cremos, Senhor Deus, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e é por isso que nós oramos em fé, declarando que toda doença bate em retirada agora, que toda inflamação bate em retirada agora, e que o quadro clínico dele comece, Senhor Deus, a progredir, comece a avançar, comece a melhorar, Senhor Deus, de uma forma que os próprios médicos não entenderão, mas nós saberemos a resposta, porque nós servimos ao Deus poderoso, que é o nosso Pai, e que nós, Senhor Deus, temos fé, porque nós cremos que aquele que pedir, o Senhor vai, Senhor Deus, atender, aquele que bater a porta vai se abrir, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nessa hora em fé, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Traga a sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, amém. Glória a Deus, hoje é um dia de grande alegria. No segundo culto nós vamos ter a volta das crianças que estão no encontro com Deus, e o nosso pastor, ele teve uma emergência e teve que substituir um irmão, e por isso ele está sendo tio, por isso ele pediu para eu poder compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite, nesta tarde e noite. E eu acredito que se você tiver a oportunidade de ficar no próximo culto, vai ser bênção demais, né? Nós fazemos sempre aquela festa, as crianças dão um testemunho. Acredito que hoje vai ser até um pouco mais curto, mas vai ser poderosíssimo. Na semana que vem nós vamos ter um encontro de jovens e adolescentes, e vai ser realmente poderoso, irmãos. Nós estamos com uma expectativa muito grande em Deus para aquilo que o Senhor vai fazer. Na quinta-feira nós fizemos um treinamento. Essa semana nós vamos estar orando no prédio todos os dias. A equipe está muito motivada. Nós estamos voltando, na verdade, a fazer o encontro. Depois de 2 anos na pandemia, nós não fizemos um encontro específico de jovens e adolescentes, e nós já tivemos uma experiência de fazer já 4 vezes nos anos anteriores, e todas as vezes foi poderosíssimo. Houve um mover de Deus, jovens sendo batizados, jovens sendo salvos, jovens fazendo coisas extraordinárias em Deus. E uma das coisas que nós mais experimentamos nisso, e um dos nossos maiores objetivos é de ver jovens sendo libertos das drogas, dos vícios, e eu acredito que esse encontro não vai ser diferente. Nós já temos mais de 30 inscritos, ok?
e vai ser realmente um mover da paz do Senhor. Pastor, eu quero me envolver, participar de alguma forma, né? Você sabe que um dos maiores desafios no trabalho do ministério com jovens e adolescentes é uma questão financeira. E se você, né, tiver o coração de abençoar, de ofertar na vida de alguém, de apadrinhar um jovem, você pode ter liberdade para isso. Você pode me procurar no final. Quanto que custa, pastor? R$150 uma inscrição. É o máximo que nós podemos fazer. R$150 por 3 dias, ok? Pastor, mas eu não tenho esse valor todo. Não tem importância, irmão. Se você quiser ofertar, oferte com aquilo que está no seu coração. Já vai ajudar. Ou então doar algum tipo de alimento, você pode ficar à vontade, ok? Você também pode convidar um adolescente, um jovem que você conheça, um primo seu, ok? Um sobrinho, um irmão, qualquer um que esteja acima dos 13 anos de idade, que seja jovem, esteja precisando de ouvir uma palavra, um direcionamento da parte do Senhor, convide, incentive ele a participar. As inscrições ainda estão abertas, ok? Então, tente fazer o mais rápido possível, para a gente já poder preparar todo o ambiente, fazer as compras, tudo que é necessário para esse encontro acontecer. Eu acredito que vai ser um encontro poderosíssimo. Nós estamos extremamente motivados e também você pode estar orando. Nas suas orações, ore por esse encontro. Sabe, uma das coisas que muitas pessoas sempre falam para mim: pastor, o senhor não se cansa não? De liderar adolescente, liderar jovem, é difícil, é uma missão complicadíssima. Eu costumo dizer que a obra de Deus não existe coisas difíceis, existe aquilo que é o impossível. É impossível nós fazermos um encontro como esse dar certo, porque não depende de nós, depende da graça, do favor do Senhor. Então liderar jovem não é difícil, é impossível, se nós fizermos na força do nosso braço, da força humana. Às vezes cansa o físico, às vezes cansa, o que é normal. Quando você se envolve na obra de Deus, você vai se cansar fisicamente, mas todas as vezes que eu estou com eles, irmãos, adolescentes, jovens, meu espírito vibra e me renova. Então eu acredito que todas as vezes que você estiver fazendo algo da parte do Senhor, seu espírito não está vibrando, peça a Deus, encarga no seu coração. Sabe por quê? Porque quando você está envolvido, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, seja por um período, o seu coração vai vibrar, a sua alma vai estar bem, você vai ser alimentado. Não existe, quando nós falamos, tem gente que fala: nossa, mas a obra é muito pesada, é muito difícil. A obra é pesada, é difícil quando nós fazemos o nosso braço. Porque imagine, você ter a responsabilidade de mudar a vida de alguém. Isso é um peso muito difícil. Deus não nos chama para carregar esse tipo de peso. A verdade é que a palavra de Deus vai dizer: se você está com algo pesado no seu coração, nas suas costas, venha até a mim e eu vos aliviarei. Toda a obra de Deus, ela deve ser feita sempre no descanso. No descanso. No descanso em que sentido? Descansando, sabendo que esse encontro, as vidas aparecerão, os recursos aparecerão, e não depende de nós, depende do Senhor. O Senhor vai mover, o Senhor vai fazer. Por isso que eu tenho meu coração tranquilo. Eu acredito que todos aqueles que trabalham e se envolvem na obra de Deus, tendo esse mesmo coração, também tem essa mesma percepção, ok? Então na semana que vem nós vamos ter um encontro. Esteja orando por isso, invista, convide outros a participarem. Na sexta-feira que vem nós vamos ter o culto de casais, não é isso, pastor Marcos? Às 7h30, às 7h30, ok? Você que é casal, casado, venha estar aqui com a gente, vai ser poderoso, ok? Convide também outros, às vezes é de outra igreja, ou então um parente seu, amigos, venha estar aqui prestigiando esse lindo momento do culto de casais, sexta-feira, às 19h30, tem algum casal casado do seu lado aí? Fala para ele assim: olha, eu quero ver você aqui. Se você é casado, fala assim: amor, vamos lá, quero ver você aqui. Fala aí para o seu benzinho, aproveita e dá um beijinho nele, fala assim: amor, eu quero te ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero conhecer você, cumprimentar você que está visitando a gente pela primeira vez. Você que veio, é a primeira vez que você está aqui, que foi convidado, ou então veio, né, pela internet, ou veio porque conheceu o nosso prédio. Aqui do lado esquerdo tem alguém que nos visita pela primeira vez? Deixa eu ver. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Aleluia, tem irmão lá. Glória a Deus. Mas deixa eu ver, conhecer você, levanta assim bem alto. Ah, pastor, estou com vergonha. Fica com vergonha não. Glória a Deus.
Ah, que bom, tem alguém, você que está próximo, cumprimente essa pessoa que está aí, esse irmão, essa irmã também. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém aqui pela primeira vez que está nos visitando? Não? Aqui no meio tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Deixa eu ver, não, todos são, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver, está visitando pela primeira vez, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, está ali, glória a Deus, seja bem-vinda, você faz parte de uma família, se sinta abraçada pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Do lado direito ali tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Uau, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, sejam bem-vindas, todas muito bem-vindas, em nome de Jesus, que vocês possam ser abraçadas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, e pela nossa igreja também, sintam-se abraçadas em nome de Jesus. Alguém aqui que está nos visitando? Olha ali, Rebeca veio de longe, glória a Deus, a irmã preciosa. Alguém aqui está visitando pela primeira vez? Não, aqui todos já são de casa, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes? Irmãos, é uma grande alegria isso para nós. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu te informar, nos últimos 3 domingos, pelo menos, nós já recebemos mais de 50 pessoas aqui, que vieram pela primeira vez. Nos 2 primeiros domingos desse mês foram 45 pessoas. Isso é poderoso demais. Isso é porque realmente você faz parte de uma igreja, sabe, uma grande igreja, que às vezes a gente pensa que uma grande igreja é uma igreja com muita gente. Também reflete em números, mas a verdade é que uma grande igreja está relacionada ao alimento, à fundamentação, à fortificação. E isso é uma grande alegria para nós, de receber pessoas, porque se nós temos recebido muitas pessoas aqui, pela primeira vez elas têm ficado, isso tem se refletido nos nossos cultos. Talvez você já teve algum certo tipo de estresse no nosso estacionamento, falou assim, meu Deus, não é possível, tem que fazer logo essa obra, porque é difícil colocar carro aqui. Irmãos, isso é reflexo de que nós estamos no caminho certo, de que nós vamos crescer, vamos romper em Deus, e você tem que se alegrar com isso também. Isso faz parte de, sabe, uma vitória em Deus, receber pessoas. Você que está nos visitando pela primeira vez, sinta-se abraçado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, vamos para a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 25, na verdade Lucas 18, 18, e nós vamos ler até o 25, eu quero compartilhar com você hoje 2 histórias, aqui nesse mesmo livro, no livro de Lucas, 2 histórias, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, 2 histórias, e fazer um comparativo entre 2 homens que tiveram uma experiência com o Senhor, ok? Que além deles terem essa experiência, houveram resultados diferentes. Nós estamos falando, esse jejum, durante 21 dias nós falamos sobre o favor de Deus, 21 dias debaixo do favor de Deus, e hoje eu quero dar sequência, continuar falando um pouco mais sobre esse favor. Você sabe, poxa pastor, mas de novo falar sobre favor? É verdade, irmãos, que quando nós entendemos o favor de Deus na nossa vida, isso se torna uma chave poderosíssima, sabe, de que o Senhor, Ele está pronto para liberar sobre nós o seu favor e a sua graça. E por isso eu quero compartilhar com você, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, nós vamos ler até o versículo 25, e depois nós vamos pular para o capítulo 19, ok? Lucas 18, 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou-lhe ele, o jovem, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Diga, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora pula lá para o livro de Lucas, capítulo 19. Essa é uma história que nós lemos na semana passada. O pastor pregou sobre Zaqueu na semana passada, e que eu também quero acompanhar com você no livro de Lucas 19. Vamos ler do versículo 1 ao 10, olha o que diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, esta é a sua palavra. Nós, Senhor Deus, nos colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor nessa hora, para receber o alimento, um alimento do céu, um alimento, Senhor Deus, que vai nutrir, sabe, o nosso espírito, que vai alimentar a nossa fé, que vai nos dar, Senhor Deus, motivação, inspiração do alto. Sabe, não estamos, Senhor Deus, apenas na expectativa de receber uma palavra de autoajuda, mas cremos, Senhor Deus, que o Senhor fala aos nossos corações e nos garante, Senhor Deus, revelação, uma vez que nós, sabe, temos olhos abertos para ver. Por isso nós abrimos os nossos olhos. Queremos, Senhor Deus, sabe, ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Sua graça se manifeste de uma maneira viva, poderosa, eficaz. Que o Teu poder, sabe, se manifeste, Senhor Deus, na nossa fraqueza. E nós cremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, irá trazer entre nós revelação. Que o Teu Espírito irá trazer sobre nós, Senhor Deus, vida com Deus. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui 2 histórias. A história de um jovem rico e a história de Zaqueu. Na semana passada, o pastor Leonardo compartilhou sobre a história de Zaqueu, e ele deu muitas verdades, muitas vertentes do que aconteceu nessa história, do que o Senhor Jesus fez na vida dele. E eu quero pegar um gancho com a pregação de semana passada, porque eu quero comparar com você a experiência desses 2 homens. Você pode ver que existem muitas semelhanças nessas histórias. Os 2 eram ricos, e Jesus, ele se mostra para um jovem rico de uma forma, ele se apresenta para o jovem rico de uma forma, e para Zaqueu de uma outra forma. Por que Jesus fala algo para o jovem rico que é diferente para Zaqueu? Aqui nós vemos a diferença entre 2 pessoas que de alguma maneira se relacionam com o Senhor, que aqui nós podemos dizer que um era o filho da graça e o outro o filho da lei. Um recebe o favor diante de Deus e o outro não recebe esse favor. Um é abençoado e o outro de uma certa maneira não. Um, depois de um encontro com Jesus, ele sai feliz, mas o outro, a Bíblia fala que sai triste. O que diferencia esses 2? Qual é a diferença entre essas 2 histórias? É interessante você perceber que essas histórias, elas são sequenciais na palavra de Deus. Claramente que essas 2 histórias, elas provavelmente não aconteceram numa ordem cronológica, ok? O único evangelho que acontece de uma forma cronológica, com a ordem de todos os fatos, é o evangelho de Marcos.
mas os outros evangelhos, eles nem sempre, os fatos sequenciais dos versículos e capítulos acontecem de uma ordem cronológica. Mas Lucas escreveu em sequência essas histórias. Por quê? Porque o Espírito Santo quer nos ensinar aqui algo. Nos ensinar a diferença entre viver debaixo do favor e não viver debaixo desse favor. Entre viver debaixo da graça e viver debaixo da lei. Então há uma diferença entre aqueles que se relacionam com o Senhor baseado na lei e aqueles que se relacionam com o Senhor baseado na graça de Deus, ok? Então no capítulo 18 nós temos a história do jovem rico, que nós vamos chamar ele de filho da lei, daquele que não recebeu o favor. E no capítulo 19 nós temos a história de Zaqueu, o filho da graça, o que recebeu o favor de Deus. Nessas duas histórias nós temos dois tipos de relacionamento que nós podemos ter com o próprio Senhor Jesus. Mas eu quero compartilhar com você 3 diferenças nessas histórias. A primeira diferença que nós percebemos entre o jovem rico e o Zaqueu é com relação à justiça própria. Diga, justiça própria. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, a Bíblia fala que esse jovem rico, ele se apresenta ao Senhor, já mostrando um cartão de visitas. Ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Senhor Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, e o homem então corre à sua direção e faz essa pergunta. A sua pressa e a postura dele refletem a angústia daquela pergunta. Aquele jovem estava extremamente angustiado, e Jesus responde algo para ele muito interessante. Jesus fala: por que você está me chamando de bom? Porque na verdade só tem um bom, que é Deus. Eu faço uma pergunta para você. Jesus, ele não era bom? Jesus era bom. Dentro do seu coração não havia intenções ruins. Jesus era o próprio Deus manifesto em nós. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. O único na terra que poderia dizer que era bom era o próprio Senhor Jesus. Mas por que ele disse que ele não era bom nesse caso? Porque a verdade, Jesus ele não estava querendo falar dele, mas Jesus estava querendo falar do jovem. Por quê? Porque Deus já sabia que aquele jovem, dentro dele, ele se considerava bom demais. Dentro do seu coração, aquele jovem, ele já imaginava que era bom, ok? Então, quando Jesus o confronta dizendo, não há nenhum bom, somente Deus, é como se Jesus estivesse querendo dizer para ele assim, você pensa que é bom, mas na verdade, não é. Quer ver a prova disso? Que mais à frente, Jesus faz uma pergunta, não uma pergunta, mas uma indagação para ele, que nos confronta em tudo aquilo que nós ensinamos. Por quê? Jesus fala para ele assim, olha, você sabe quais são os mandamentos, não sabe? Cumpra eles. E em contrapartida, Jesus em um primeiro momento estava querendo dizer, então para alcançar a salvação eu preciso cumprir os mandamentos? A salvação não é pela graça, mediante a fé? O que aquele jovem responde? Não, isso aí, desde pequeno eu cumpro. É só isso. Isso aí desde pequenininho eu faço. Isso é tranquilo. Isso para mim não é problema. Então, quando o jovem ele responde essa pergunta, ele nada mais do que está revelando o seu próprio coração. Ele estava querendo dizer para o Senhor, se é só isso, então eu sou bom o suficiente. A resposta de Jesus parece ser um pouco estranha. Ele responde com base na velha aliança. Mas na verdade, Jesus apresentou para a lei, para aquele homem, para literalmente mostrar o seu coração. A lei, ela tem essa função. A lei, ela foi dada para o homem, para que todos nós venhamos perceber e entender que nós não somos bons o suficiente para podermos receber favor da parte de Deus. Nós nunca seremos bons o suficiente para receber algo da parte do Senhor. Só que muitas pessoas ainda se relacionam com Deus baseado nisso, naquilo que eu faço,
eu então vou receber. Se eu faço algo para Deus, eu recebo então favor. Mas na verdade o favor de Deus não está condicionado àquilo que você pode ou não fazer. Por quê? Porque é muito claro que não existe uma pessoa em toda a história que cumpriu toda a lei, em que em algum momento da sua vida não tenha se desviado. Na verdade, só tem um, que é o nosso Senhor Jesus. Todos os outros são considerados aqueles que erraram e pecaram mediante a lei. Ou seja, é impossível alguém ser considerado bom por causa da lei. Então, pastor, esse menino, esse jovem, ele mentiu? Ele não mentiu. Por quê? Ele não falou aquilo na intenção de tentar enganar Jesus. Ele não falou achando que ele sabia que não cumpria no seu coração. Não. Ele falou enganado. Porque na cabeça dele, ele achava de verdade que ele era alguém bom. Na cabeça dele, ele achava de verdade que era alguém que conseguia cumprir tudo aquilo que foi apresentado para ele. Na cabeça dele, ele era alguém que achava que estava cumprindo. Na cabeça dele, ele era alguém que estava fazendo tudo certinho. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes acha que está fazendo tudo certo, e quando as coisas se tornam, saem um pouco do seu controle, fogem do planejamento, acontecem algo errado, prontamente elas pensam, mas o que eu fiz de errado? E ela começa a analisar tudo que ela fez. Será que eu errei aqui? Aonde foi que eu errei? Aonde será que eu errei? Por quê? São pessoas que têm uma concentração, sabe, têm uma expectativa naquilo que podem fazer. São pessoas que colocam a expectativa apenas naquilo que o seu coração, o seu braço podem fazer. Aquele jovem tinha esse coração. Ele pensava, eu já cumpri tudo isso que o Senhor falou desde a minha juventude. Só que Jesus mostra para ele algo muito além. Jesus fala para ele assim, olha, você realmente tem cumprido, mas tem uma coisa que ainda te falta. Uma coisa que ainda está faltando. Uma coisa. Quem anda pela lei e anda segundo as suas obras, além de não receber um favor da parte de Deus, ele vai ser sempre alguém que está em falta com alguma coisa. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente faz mediante a força do nosso braço, nunca será suficiente para nós recebermos algo da parte de Deus. Sempre vai estar em falta com alguma coisa. Eu lembro que eu era alguém muito cheio de justiça, e eu achava que fazendo coisas, eu então iria receber muitas coisas de Deus. E assim que eu comecei a liderar uma célula, eu lembro que era muito pesado liderar uma célula. Toda terça-feira, quando acabava a reunião da célula, eu pensava, graças a Deus, agora só semana que vem. Ainda bem que acabou, agora só na outra semana. E era impressionante como as semanas passavam rapidamente. Quando chegava a outra terça-feira, eu ficava em crise, eu falava de novo, e agora? Senhor, tem misericórdia de mim, só dessa vez, Senhor, fala através de mim. Por quê? Porque eu sempre achava que tudo aquilo que eu fazia não era suficiente. Eu sempre me achava incapaz, eu sempre me achava uma pessoa, sabe, que era completamente indigna de fazer aquilo que eu estava fazendo. Mas era mentira? Não, é verdade. Era verdade. Só que era uma meia verdade. Por quê? Porque aí dentro desse comportamento está uma justiça. Qual justiça? A justiça própria. Aquela que muitas vezes nos faz achar que nós somos bons demais ou incapazes para fazermos algo para Deus, para recebermos um favor, recebermos algo da parte de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para nós vamos ter esses dois resultados. Ou você vai se achar bom demais, ou você vai se achar incapaz demais. Todas as vezes que você se encontra diante do favor de Deus, ou você vai se achar bom demais para recebê-lo, ou você vai se achar incapaz demais para recebê-lo. Todas as vezes que nós não olhamos para o espelho, porque isso é a lei.
a lei nada mais é do que o espelho. Então, quando nós olhamos para a lei, nós olhamos para nós. É por isso que Paulo fala que a lei, ela é o ministério da morte. Por quê? Porque o espelho só vai refletir aquilo que está apontado para ele. E na nossa natureza, somente a morte. Somente a morte. Quando você acorda de manhã, segunda-feira, 17 graus, 5 horas, você levanta, se olha no espelho, você fica feliz com o que você vê? Não responde a pergunta. Não responde a pergunta. Mas você pode ter duas respostas. Você pode se olhar no espelho e falar assim: que maravilha, nossa, mas tá para nascer alguém mais bonito que essa coisa aqui que está de frente. Eu fui pintado, Deus usou o melhor pincel, não há outro na terra mais belo do que eu. Valeu, Branco de Neve, princesa do Senhor. Você pode pensar isso. Deixa comigo, eu sou bom, eu sou alguém que faço as coisas tudo certinho, eu sou alguém que cumpre tudo aquilo que me é proposto, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, abro casa de paz, faço tudo bonitinho, cheiroso, arrumado. Jesus sempre vai ter algo para falar dessa pessoa. Sabe o que? Realmente, você faz muita coisa, mas tem algo faltando. Sempre vai ter algo faltando para aquele que se acha bom demais. Quem anda na justiça própria, quem anda na sua própria justiça, ele sempre vai ter algo faltando. Foi exatamente isso que Jesus fala com o jovem. Aquele jovem estava preocupado e ele realmente, talvez, eu acredito que ele cumpria a lei naquilo que era, realmente mais escandaloso. Ele não adulterava, ele honrava os seus pais, ele adorava somente a Deus, ele não adorava outros deuses. Só que em um mandamento, ele pecou. E foi exatamente isso que Jesus aponta para ele. O que Jesus fala? Olha, tem uma coisa que ainda te falta. Faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Naquela mesma hora, Jesus estava falando para aquele jovem: você não é tão bom quanto você acha que é. Sabe por quê? Existe um outro mandamento: não cobiçarás, não terá ganância, não tenha mais amor ao dinheiro do que a Deus. Naquela mesma hora, o jovem rico se entristece. Por que ele se entristeceu? Porque ele descobriu que ele não era tão bom assim. Ele descobriu que, na verdade, a justiça dele, por mais que ele fizesse muitas coisas, ela era incapaz de fazer com que ele se tornasse justificado, de fazer com que o favor de Deus alcançasse ele. Então você vai ver que a justiça própria, muitas vezes ela nos faz pensar que somos melhores do que os outros, que nós trabalhamos mais do que os outros, que merecemos mais do que os outros. Todos aqueles que têm a justiça própria muito grande no seu coração, eles sempre vão pensar que o outro está recebendo algo que é muito maior do que ele mesmo. Eu não sei se você já teve isso, eu já tive algumas vezes. Às vezes eu olhava para o irmão que estava do meu lado, eu fazia, e olhava para a pessoa que está do meu lado, e ele sempre recebia algo mais do que eu. Vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei a liderar a célula, tinha um irmão que a célula dele crescia mais, avançava mais, ele tinha mais, batizava mais pessoas, tinha mais gente. Eu pensava: o que eu estou fazendo de errado? E eu começava a me analisar pensando: não é possível. E essa justiça muitas vezes nos leva a gente a pensar que somos maiores do que o outro. Por quê? Olha a vida do outro irmão. Aí começa a analisar a vida do outro e pensa: puxa, mas o outro faz isso de errado, eu não faço. Então na teoria eu tinha que receber mais do que ele, eu que tinha que ter uma projeção maior do que ele. É a história do irmão do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Você conhece a história? O filho pródigo faz um monte de coisa errada, mas ele volta, e o pai então faz um churrasco para ele. O irmão do filho pródigo, prontamente, ele chega para o pai e começa a confrontar o pai: pai, eu estou aqui há anos trabalhando, não fiz a besteira que ele fez,
ele gastou seu dinheiro, ele fez tudo o que o Senhor reprovava, e quando ele volta, o Senhor ainda faz um churrasco para ele, e eu, nem um churrasquinho de gato, eu já fiz, nem um churrasquinho ali com os meus amigos, só com os mais íntimos eu fiz. O pai fala para ele assim, não fez porque não quer, porque tudo aqui é teu aí, você podia ter pego e ter feito. O que é a justiça própria? A justiça própria é aquilo que nós acreditamos que o que nós fazemos se torna o suficiente para nós recebermos o favor, sermos justificados diante do Senhor. Talvez quando aquele jovem rico disse, olha, eu cumpro toda a lei, eu faço desde criança. Ele estava falando daquilo que a gente julga ser mais abominante, o assassinato, o adultério, mas se esquecia das coisas mínimas. Talvez você que está aqui hoje, você não comete coisas hediondas, crimes hediondos, você não comete nenhum tipo de assassinato, você não comete coisas terríveis que a própria lei condena, mas a verdade é que se nós tivéssemos um scanner para analisarmos na lei, fazer um check-up aqui em todo mundo, todos nós seríamos culpados, porque talvez você nunca puxou o gatilho para matar uma pessoa, mas dentro de você, fala sério, se você pudesse matar aquela pessoa ali, você tinha matado. Se você pudesse eliminar aquela pessoa da sua vida, você tinha eliminado. Se você pudesse excluir, apagar a existência daquela pessoa na face da humanidade, você tinha apagado. Você lembrou dessa pessoa, né? Agora abençoa ela aí, em nome de Jesus. Se eu pudesse, eu tinha matado essa pessoa. Você não puxou o gatilho, mas a Bíblia fala que na nova aliança é a intenção do coração que conta. Ou seja, todos nós, a maioria de nós já seremos reprovados nesse mandamento. Talvez você que é casado nunca adulterou. Não, pastor, que isso? Nunca adulterei minha esposa. Sou homem de uma só mulher, cumpro toda a lei. Mas às vezes já teve um pensamento. Um pensamentozinho de como que seria, como que foi, como é que poderia ser, acontecesse isso. Ou você mesmo, mulher, já pensou em algo. Basta uma intenção, já caiu. Ou seja, se nós formos analisar, nunca nós vamos cumprir toda a lei. E a justiça própria, ela sempre vai gerar em nós um engano, um auto-engano, de achar que estamos necessariamente fazendo tudo certo, e fazendo tudo aquilo, sabe, que é necessário para recebermos o favor. Esses dias, estava conversando com um amigo, e ele tem um outro amigo, que ele veio de outra igreja, esse irmão que está aqui conosco, ele veio de outra igreja, e ele está recebendo essas palavras e tudo mais, e ele recebeu uma revelação da parte do Senhor, e ele falou: pastor, eu vou falar com um amigo meu. Eu falei: vai lá e fala com seu amigo. E aquele amigo dele entrou em parafuso, e ele falou: não é possível, como que eu vou para o céu só crendo? Como que eu recebo algo da parte de Deus somente crendo? Eu preciso fazer alguma coisa. E geralmente uma pessoa que tem esse pensamento, ela começa então a colocar diversos exemplos. Mas e minha tia? Ela fez tudo certinho na vida dela, nunca tinha nenhum gato na casa dela, pagava todas as contas, ela não creu, mas ela morreu. Será que ela não foi para o céu? Por que às vezes a pessoa faz tudo errado na vida dela, mas se ela crê, ela vai para o céu? Eu não consigo entender um negócio desse. Não entra na minha cabeça entender isso, pastor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa justiça quer exceder a justiça de Cristo Jesus. Só que Paulo, ele fala, lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 20, que dentro de nós, na nossa carne, não habita bem algum. Olha o que diz Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nada do que nós podemos fazer, baseado na nossa carne, na nossa natureza, é bom, é mal. Por quê? Porque a matéria-prima das nossas obras, da nossa justiça, não pode comprar o favor de Deus. Não pode. Você sabe qual que é a moeda de troca do céu? Você sabe qual é a moeda de troca para nós recebermos algo da parte de Deus? A fé. A fé. Nada do que nós podemos fazer pode mover os céus ao nosso favor. Pode mover o favor de Deus através de nós. Diga assim comigo, diga: nada do que eu faço por causa da minha natureza pode mover os céus ao meu favor. E aí eu entro em contraponto com você a história de Zaqueu. Com Zaqueu foi diferente. Alguns dias depois, Jesus entra em Jericó e ali tinha um homem que também era muito rico. E se você for lembrar da semana passada, você vai ver que Zaqueu, além dele ser um homem muito rico, ele era odiado por muitas pessoas, porque ele era um publicano. O que é o publicano? O publicano era aquela pessoa, era uma empresa terceirizada pelo Império Romano para cobrar impostos. Só que esses funcionários eram judeus. Então era como se um judeu traísse outro judeu. Por quê? Porque um judeu era levantado para cobrar um imposto em favor daqueles que estavam oprimindo toda a terra. Então para os judeus, aquilo, ser um publicano era algo terrível. Então ele era odiado pelos judeus, visto como ladrão, explorador. E era mesmo, e ele era. Portanto que a Bíblia vai dizer que quando ele tem um encontro com o Senhor, ele vai restituir quem ele roubou, porque provavelmente ele colocava a porcentagem dele. Ele aumentava os impostos para retirar algo para ele. Então perceba, Zaqueu era extremamente pecador. A primeira história aponta para aqueles que querem chegar diante de Deus baseado nas obras. Mas a segunda aponta para aqueles que chegam diante do Senhor sem mérito algum, pelo contrário, completamente pecadores, errados. O jovem rico se achava perfeito, se achava bom, mas Zaqueu, ele sabia que não merecia nada, por isso ele nem teve a ousadia de chegar diante do Senhor, ele só queria ver. Ele sobe então no sicômoro, que é uma figueira brava, e ele então deseja apenas ver o Senhor. E sabe o que é interessante? Que Jesus tem uma maneira completamente diferente de tratar com Zaqueu. Jesus chega para Zaqueu e fala: olha, desce daí, porque hoje eu vou repousar na sua casa. Ou seja, Jesus ia jantar lá e ia dormir. Zaqueu aqui, ele representa todos os pecadores que experimentam do favor e da graça de Deus. Aqueles que experimentam de um relacionamento, sabe, com o Senhor, da qual o Senhor, ele entra na casa, muda a história, muda a vida daquela pessoa. E eu posso te dizer, irmãos, com toda certeza, que a graça de Deus não é para aqueles que se julgam perfeitos. A graça de Deus não é para aqueles que se julgam bons. O favor de Deus não é para aquele que se julga bom demais. O favor de Deus é aquele que se acha pecador. A Bíblia fala que aonde manifestou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas pastor, isso não é licença para pecar? Isso não é uma licença para as pessoas falarem: então aqui a graça de Deus está sobre mim, então posso ir pecando. Entenda uma coisa, ninguém precisa de um atestado para sair pecando por aí. As pessoas pecam sem ter atestado nenhum, só basta pecar. A verdade é que quando nós entendemos isso, nós mudamos a nossa vida. Então 2 homens, 2 atitudes, um confiava na justiça própria, o outro sabia que nada podia fazer para se justificar diante do Senhor. Aquele que confiava na sua justiça, voltou para casa triste, não recebeu favor, mas aquele que confiou na palavra do próprio rei, na palavra do Senhor, que chamou ele pelo nome, ele alcançou favor diante de Deus. A nossa justiça, irmãos, ela é falha, nossa justiça não consegue fazer com que nós recebamos algo do Senhor, mas a justiça dele, que é a que manifesta naquele que está diante do pecado, mas que crê e quer ver e quer conhecer o Salvador, a justiça de Deus, ela manifesta em nós e nós recebemos o favor. Nós recebemos o favor. Por isso não ande pela sua justiça. A justiça própria
ela sempre vai ser a mãe de todos os males, a mãe de qualquer pecado, qualquer problema de relacionamento é a justiça própria. Se você tem um problema de relacionamento com alguém, é porque ou aquela pessoa se sentiu ferida no sentido de achar que ela era boa demais para não ser tratada daquela forma, ou você vai se achar bom demais para não ser tratado daquela mesma forma. A maioria dos relacionamentos, o problema é justiça própria. E que se um dos dois for para a cruz e morrer e negar a si mesmo, o problema é resolvido. Só que porque muitas vezes não há resolução dos problemas entre irmãos, no casamento, entre pai e filho, por quê? Porque um dos dois se julga bom demais. Um dos dois, muitas vezes, se coloca numa posição além do que convém. Mas a palavra de Deus nos exorta a sempre andarmos no caminho como Zaqueu, mesmo sendo pecador, porque ele sabia que era. As pessoas faziam questão de afirmar isso para ele. Ele decidiu olhar para Jesus e receber Jesus, porque também não adianta, porque tem gente que é pecador, que sabe que está errado, mas quando chega diante do favor de Deus, ele rejeita o favor, ele rejeita, porque ele pensa, não, quem sou eu? Isso é bom demais para ser verdade, não, isso não serve para mim. Mas a verdade é que todos aqueles que estão diante do favor, eles creem, recebem esse favor e querem receber, o favor de Deus é liberado sobre a vida deles, quantos creem nisso? Então o problema da justiça própria é esse, o problema da justiça própria é nós confiarmos aquilo que nós recebemos de Deus, baseado na nossa força, baseado naquilo que nós podemos fazer. O favor de Deus, ele sempre vai estar diante daquele que não merece, daquele que crê, mas não merece. A segunda diferença entre esses dois é o quebrantamento. Aquele irmão, jovem rico, ele chega diante do Senhor, sabe, se achando bom demais, se achando como se não precisasse ser quebrantado. Mas a verdade é que Zaqueu, ele chega muito diferente. Ele chega alguém como se fosse quebrantado diante do Senhor, porque ele sabe que dentro dele, ele tinha falhado muito, e tinha errado muito. Sabe o que é interessante nessa história? Zaqueu, ele sabia da sua posição, ele sabia que ele era alguém que estava cometendo muitos erros diante do Senhor, e diante de todos aqueles que eles estavam cobrando os impostos. Tanto que, a partir do momento em que ele se encontra o Senhor, ele deseja mudar de vida. Mas você sabe o que é interessante? Jesus, ele falou algo para o jovem rico, para ele vender e dar tudo aos pobres. Mas com Zaqueu, Jesus não falou nada. Zaqueu prontamente, ele decidiu fazer isso. Por que Zaqueu, ele decidiu fazer algo que Jesus não tinha falado para ele? E para outros, Jesus falou algo que ele, na verdade, não queria ter feito. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele era alguém quebrantado. Ele sabia o que era para ser feito. O jovem rico, dentro dele, ele também sabia. Às vezes tem pessoas, alguns adolescentes jovens que chegam para mim e perguntam, pastor, é pecado fazer isso? É errado fazer isso? Pode fazer isso? Pode, não pode, pastor? E agora, o que eu faço? Todo crente nascido de novo, dentro dele, ele na verdade, ele sabe para onde ele tem que ir. Ele sabe o que tem que fazer. Todo crente, dentro dele tem alguma direção que fala assim, olha, não faça isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz esse papel. Todos nós sabemos que nós devemos orar, que nós devemos buscar ao Senhor. Todos nós sabemos que nós devemos fugir do pecado. Todos nós, todo crente sabe disso. Aquele jovem rico sabia que muitas vezes, talvez ele deveria ter feito isso, mas a diferença é que Zaqueu, ele tinha um coração quebrantado. Zaqueu, ele tinha um coração, porque ele sabia que nas suas obras não tinha nada bom, por isso, ele então decidiu fazer aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Aqui você vai ver a graça de Deus se manifestando. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o arrependimento vem com a pregação da lei, ou então com aquela pregação, de expor o pecado. Só que na verdade a palavra de Deus, ela fala justamente o contrário.
Porque aquele que é nascido de novo, ele tem dentro do coração dele um desejo de fazer a vontade de Deus. Aquele que é nascido de novo, de verdade, quando ele peca, ele sabe que está fazendo algo ruim, ele sabe que está fazendo algo errado. Aquele que é nascido de novo, dentro dele, ele tem um desejo sincero de ser um crente melhor, de ser um pai melhor, de ser um líder melhor, de ser alguém que vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é o Espírito quem gera isso no nosso coração. Zaqueu, ele decidiu fazer, sem que Jesus falasse nada. Por quê? Porque Zaqueu, ele foi conduzido a um arrependimento, por causa da graça de Deus e da bondade do Senhor que foi manifesta na vida dele. Romanos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer que a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Tem gente que se relaciona com Deus ao contrário. Eu preciso fazer para alcançar favor. Eu preciso fazer para alcançar a graça de Deus. Eu preciso fazer para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Só que Jesus, ele fez isso ao contrário. Jesus primeiro manifestou a graça, primeiro manifestou a bondade, depois Zaqueu se arrepende. Você quer ver um outro exemplo disso? Lucas capítulo 5, você vê a história de Jesus, indo até Pedro. Jesus, ele está de manhã, Pedro passa a noite inteira pescando, aponta o barco na beira do mar. Jesus pede emprestado: posso utilizar o seu barco como um púlpito? E ele então sobe ao barco. Depois de finalizar a sua pregação, o seu ensino, Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, faze-te ao largo, vai mais fundo. Eu percebi aqui que você pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Da próxima vez, lança do lado direito. Pedro falou assim: não, mas mestre, eu sou profissional, eu conheço isso aqui, conheço esse lago aqui, conheço esse mar com a palma da minha mão, sou nascido e criado aqui, eu sou cria. Você quer vir me ensinar? Mas beleza, está tranquilo, eu vou fazer como o senhor está falando. Perceba que a fé dele nem era tão grande assim. Ele foi só para, vamos lá, ele falou para fazer, então vamos fazer. Só que a Bíblia fala que ele pesca tanto peixe, mas tanto peixe, que precisou de um outro barco para vir buscar. A primeira coisa que Pedro faz quando se encontra com o Senhor Jesus após pescar é o quê? Está lá escrito, Lucas 5. Ele se ajoelha e fala: mestre, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Jesus falou para ele: eu sei porque que você não pescou peixe também, adúltero. Olha aí. Não, eu sei porque que você passou a noite inteira e não pescou nada. Olha o que você faz, olha o que você anda fazendo, Deus está te vendo. Jesus não falou isso. Na verdade, Jesus manifestou graça e favor sobre a vida dele. Sabe por quê? Você não precisa de alguém apontando o seu pecado para você saber que você é pecador. Você se encontra com a sua natureza pecaminosa quando você se encontra com a bondade de Deus, quando você se encontra com a graça de Deus. Quando o favor de Deus se manifesta na sua vida, você percebe que você é pecador, que você não merecia, mas a verdade é que a graça de Deus e o favor dele é só para quem não merece mesmo, porque para quem merece é salário, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Pedro, ele teve a revelação do seu pecado, quando ele teve uma manifestação do favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma, Zaqueu, ele decidiu fazer aquilo que Deus tinha falado para o jovem rico, aquilo que Jesus tinha falado para ele, simplesmente porque ele teve um encontro com a bondade, com a graça de Deus. Então não inverta a ordem. Nós experimentamos da graça, e é por isso que nós nos arrependemos. O arrependimento, ele vem com a manifestação da graça e da bondade do Senhor. Pastor, mas então como é que uma pessoa ela é salva? Ela não precisa entender que ela é pecadora e eu tenho que falar para ela que ela vai para o inferno se ela não mudar de vida. A bondade de Deus, ela já se manifestou na vida dos ímpios, irmãos. Como assim, pastor? É muito simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E o que ela precisa fazer para poder receber o Filho? Crer. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
há uma bondade de Deus permeando sobre a terra. Qual bondade? Aquele que crê vai ser salvo. Aquele que crê, mas não precisa fazer nada, basta crer, creia no sangue. E o que nós fazemos? Nós apenas apresentamos essa bondade. Nós apenas apresentamos essa boa notícia, porque sabe o que significa evangelho? Evangelho vem do grego euangelion, que significa boa notícia. Qual é a boa notícia que salva o mundo? Que há perdão, há perdão. Há perdão para todos, indistintamente. Ou seja, a bondade de Deus, ela se manifestou na cruz para todos os homens, para todos, indistintamente. Então é necessário que nós apresentemos essa bondade. Então o favor de Deus está liberado. O favor de Deus é algo que é acessível, mas só terá acesso aquele que sabe que é pecador, e aquele que se encontra e chega diante de Deus, sabe, não baseado na sua justiça própria, mas com o coração quebrantado, sabendo que não é por causa que ele faz, mas sim por causa que o Senhor fez na vida dele. Quantos creem, digam amém. Zaqueu, ele entendeu, naquele dia ele pensou, nossa, mas ele me amou demais, ele me amou, ele sabia até meu nome, me chamou pelo meu nome. Zaqueu teve um encontro com amor. Jesus entrou, aceitou entrar na casa do pecador, jantou com ele, passou a noite lá. Todas as vezes que eu olho essa passagem, eu fico imaginando a esposa de Zaqueu, porque você sabe, Jesus, ele não foi convidado, ele se autoconvidou-se a si mesmo, e ele não andava sozinho, ele levava mais 12 junto com ele. Então imagina, mais 13 pessoas. Minha mulher, ela fica louca quando eu levo alguém sem falar para ela, sem visita, leva visita e não fala para ela. Imagina você, né? Você chega em casa, de repente seu marido chega com mais 13, vão dormir aqui hoje. Como é que você ia ficar? Louca, né? Mas Zaqueu, ele entendeu o amor de Deus sobre a vida dele. O amor de Deus foi tão grande, que ele falou assim, quer saber? Agora eu vou vender e doar metade daquilo que eu tenho, e todo mundo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa é a terceira diferença. A terceira diferença entre eles, a atitude em relação aos bens materiais. O jovem rico, ele ficou triste. Por quê? Porque ele amava mais os seus bens do que fazer a vontade de Deus. Ele ficou triste porque dentro dele, no coração dele, ele estava tão cheio de justiça própria, que ele achou que aquilo que ele fazia era o suficiente. Ele teve um encontro consigo mesmo, ele falou, não é suficiente. Ele pensou, na verdade eu tenho que me destituir daquilo que eu mais amo. Então é como se Jesus tivesse falado, olha, só entra no céu quem for perfeito, e você não está sendo perfeito. E aquele jovem, então, ele decide sair, ele não segue a Jesus, porque ele pensa, é algo alto demais, é um padrão muito alto, eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer. Alguém que tinha cumprido a lei desde pequeno, ele não conseguia cumprir toda a lei. Mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu, ele prontamente decide obedecer aquilo que o Senhor tinha falado para o jovem rico. Sabe por quê? Porque o que muda na lei e na graça é a fonte da obediência. Tem muita gente que fala assim, não, porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, a gente não tem que obedecer. É claro que a gente tem que obedecer. A obediência, ela não muda. Nós obedecemos a Deus, e os princípios da lei são todos bons. O problema não está na lei, o problema está em nós. Então, para receber favor de Deus, receber graça dos céus, não é uma questão de você obedecer toda a lei. Pensa comigo, raciocina comigo. A Bíblia fala, livro de Deuteronômio capítulo 28, que se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, e nunca desviar nem para a esquerda nem para a direita, todas essas bênçãos te seguirão. Ou seja, na lei, antigamente, a obediência, ela era a raiz. Você obedece para ter favor, você obedece para receber algo da parte do Senhor, você obedece para ter chuva dos céus, você obedece para ter uma bênção, ok? Então, se você não obedecesse, lá Deuteronômio 28 também diz, agora, se você não guardar, não ouvir, todas essas maldições te alcançarão.
E você vai ver que a lista de maldições, ela é mais do que o dobro do que a lista de bênçãos. Então perceba, tendo em vista que ninguém consegue cumprir a lei, quantos são favorecidos mediante a lei? Nenhum. Por quê? Porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Só que na nova aliança, a obediência, ela deixa de ser raiz. E ela se torna o quê? Um fruto. Um fruto. Obedecer não é mais uma questão de eu obedeço para ser abençoado. Eu obedeço para ser favorecido. Não, é o contrário. Porque eu fui favorecido. Porque eu estou em Cristo. Agora eu obedeço. A obediência, ela não se torna mais uma questão, sabe, de peso. Pelo contrário, a obediência, ela se torna uma questão de natureza. Vou dar um exemplo para você entender. Imagina uma jovem, e a mãe dela vive falando para ela assim: vai arrumar a casa, fulano, vai lavar a louça, varrer o quintal, e ela nunca quer. E ela não quer arrumar casa, ela não quer fazer as coisas, só quer ficar no telefone, na internet, faz corpo mole, e quando faz não querendo fazer. Mas de repente, ela começa a namorar e ela se apaixona por um rapaz. E um dia aquele rapaz vai na casa dela. Então prontamente, ela vai fazer todas as coisas. E ela lava, passa, cozinha. E a mãe fica: o que está acontecendo com essa menina? É muito simples. Quem ama, obedece. Aquele que ama, faz. Mas como assim, pastor? A Bíblia fala que na nova aliança, nós fomos amados. O primeiro amor é o amor de Deus por nós. O nosso amor nada mais é do que uma resposta ao amor dele por nós, certo? Então quando nós respondemos o amor dele, nós o amamos. E quem ama, obedece. Quem ama, quer obedecer. Não significa que em algum momento a gente não vai tropeçar. Pode até tropeçar, pode até errar, mas vai errar sabendo que não queria fazer aquilo. Você percebe? Quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós fomos agraciados por esse amor. Quando nós entendemos o quanto somos amados por Deus, assim como Zaqueu entendeu, nós vamos querer obedecê-lo. Por quê? A obediência agora, ela deixa de ser um fardo, mas ela se torna, sabe, um fruto. Ela se torna algo que nós queremos fazer, se torna leve. A lei, agora, ela não é mais escrita em tábuas de pedra, mas o profeta diz que chegariam dias em que a lei seria escrita onde? No coração. Então agora a lei, cumprir, fazer e receber favor, não é mais uma questão de obrigação, mas é uma questão de quê? De natureza, se torna leve. Obedecer aqui, na nova aliança, quando você recebe um favor e você obedece, você nada mais está fazendo aquilo que te faz bem. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Você acha que ele fez aquilo triste? Enquanto ele estava lá, repartindo, devolvendo, você acha que ele estava fazendo aquilo triste? Não, ele estava feliz. Por que ele estava feliz? Porque eu tenho certeza que quando ele ia vendendo, ele ia pensando: cara, como é que pode? Eu era o pecador, o pior dos pecadores, mas ele entrou na minha casa, ele jantou comigo, ele liberou favor sobre mim, e isso que eu estou fazendo aqui não é nada. Como que pode? Um dia eu estava lá, a minha vida foi mudada, porque ele entrou na minha casa, transformou minha vida, agora eu sou filho de Abraão, eu sou salvo, e ele ia vendendo, distribuindo. Eu te roubei? Não, toma aqui 4 vezes mais, não tem problema, porque eu sou amado. Todas essas coisas agora se tornam irrelevantes, porque o amor de Deus está sobre a minha vida. Ele entrou na minha casa. Obedecer não se torna algo pesado. Você percebe? Agora imagina o jovem rico. Eu tenho que vender tudo para poder segui-lo. Triste, angustiado. E agora, como é que vai ser da minha vida? Eu não vou ter mais recursos, todas essas coisas. Por quê? Porque ele se achava bom. Aquele que se encontra com o Senhor, ele na verdade se encontra com a própria bondade de Deus, que vai conduzir ele ao arrependimento. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui? E eu creio que quanto mais nós compreendermos a graça de Deus,
mais nós vamos receber favor de Deus. Quanto mais você entender que a graça de Deus, ela se manifesta para aquele que não merece, mais você vai receber favor do Senhor. E que todo espírito de justiça própria, todo senso de justiça própria seja cancelado no nosso coração, irmãos. Sabe por quê? Porque a justiça própria, ela tem o poder de remover o favor de Deus na nossa vida. Porque o que é favor? Quando você faz um favor para alguém, você não faz um favor baseado naquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, porque deixa de ser favor. Imagina, você está lá trabalhando, passa 30 dias trabalhando, ralando nessa empresa, e o seu patrão chega para você e fala assim: olha, está aqui, favor, receba fruto da minha bondade, e ele te dá o seu pagamento. Olha, isso aqui é fruto da minha bondade, porque eu sou um bom patrão, eu estou aqui te pagando. Ele está manifestando a bondade dele? Sim ou não? Claro que não. Você pagou. Como? Com o seu serviço. Nada mais é do que uma dívida. Nada mais é do que uma dívida. Ninguém pode dizer que está sendo bom para alguém se aquela pessoa fez algo para você. Você só libera favor sobre alguém quando alguém não fez nada para você. Agora imagine que você, durante 30 dias, você faltou os 30, não trabalhou, falou: quer saber, não vou trabalhar, está frio, não vou trabalhar não, pegar ônibus cheio, pegar ônibus lotado, não quero saber de trabalhar. E no final dos 30 dias, o patrão chega para você e fala assim: olha, você não trabalhou, a gente precisou de você aqui, mas está aqui, os 30 dias, e vou te falar mais, vou adiantar os próximos 30, puf. Dobra a alimentação, dobra a passagem, toma aqui. Como é que você vai se sentir? Aquilo é favor. Por quê? Você não fez para merecer, mas Ele te deu. Isso é favor. Favor de Deus é para quem não merece. Favor de Deus é para aqueles que não fizeram algo para receber da parte do Senhor. Por isso que eu comecei dizendo, é melhor receber do que dar. É melhor receber do que dar. Porque quando nós nos encontramos com a graça de Deus, nós nunca vamos achar, sabe, que nós vamos estar dando o suficiente. Porque aquele que pensa que está dando o suficiente, na verdade ele cobra a Deus. Eu lembro, aconteceu uma vez, lá em Goiânia, deu uma chuva enorme, os irmãos estavam com seus carros estacionados, né, do lado de fora, deu uma chuva, a ventania, a árvore caiu em cima do carro de um irmão, bem em cima. Salmo 91, com ele se cumpriu ao contrário, 1.000 carros à direita, 1.000 à esquerda, mas só dele foi atingido. E aquele irmão, em algum momento pensou: como assim? Por que isso acontece comigo? Eu dou o dízimo, eu faço as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, tem alguma coisa de errado, mas não sou eu. Então o problema está em alguém, está na igreja, está no meu passado, está em alguém. E ele começa a se vasculhar, começa a pensar: onde que está o problema, onde é que está o erro, onde é que está o pecado? Por quê? Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus assim: não é justo isso acontecer comigo, o Senhor errou comigo. Por quê? Porque eu não merecia isso, talvez outro, mas eu não. Aquele que se coloca na posição de justiça própria, ele está sempre dizendo para Deus que Deus está em falta com ele, que Deus está errado. Mas aquele que se coloca como Zaqueu, que sabe que dentro dele, na verdade não tinha bem nenhum, mas apenas se deixa ser levado, deixa o mestre entrar na sua casa, deixa o mestre, sabe, realmente conduzir você ao arrependimento, vai receber favor de Deus. Então eu quero terminar essa palavra dizendo isso: deixe o Senhor liberar favor sobre sua vida, remova toda a justiça do seu coração e creia que Ele tem algo para você nesses dias. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Fica de pé onde você está nessa hora.